Glória a Deus. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus no livro de Esther, capítulo de número 1 a seguir, para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: E sucedeu nos dias de Assuero, este é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero sobre o trono do seu reino, que está na fortaleza de Suzã, no terceiro ano do seu reinado, fez um convite a todos os seus príncipes e seus servos, o poder da Pérsia e Média, e os maiorais senhores das províncias estavam perante ele, para mostrar as riquezas da glória do seu reino e esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, a saber, 180 dias. Louvado seja o nome do Senhor. Só até aqui. Louvado seja Deus. A leitura da palavra nesta noite. Meus irmãos, nós estamos diante de uma palavra, aleluia, que fala acerca do banquete de um homem chamado Assuero, de um rei chamado Assuero, o rei da Pérsia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, meus irmãos, o tema que Deus colocou no meu coração para trazer como mensagem nesta noite é: vai ter virada. E a pessoa que eu quero destacar um pouco mais nesta mensagem é uma mulher chamada Hadassa ou Hadassa. Louvado seja o nome do Senhor. Usamos essas duas expressões aqui. Louvado seja Deus. No Brasil nos entende de um jeito ou de outro, mas isso pouco importa. O que importa é a história desta mulher maravilhosa que nós iremos meditar nesta noite. E eu quero pedir licença aos irmãos para voltar neste ponto da leitura da mensagem, aleluia, mais para o meio da mensagem. Louvado seja o nome do Senhor. Então, assim, meus irmãos, nós vamos meditar nesta mensagem, vamos trazer como um tema: vai ter virada, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós sabemos, aleluia, que esta mulher chamada Hadassa ou Hadassa, ela fica órfã de pai e mãe. Louvado seja o nome do Senhor. E ela é criada pelo seu primo Mardoqueu, um judeu. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, o que me chama a atenção aqui é que já neste ponto da mensagem nós podemos ver aqui uma história difícil, uma história que tinha tudo para dar errado. Louvado seja o nome do Senhor, porque, meus irmãos, só quem sabe o que é ser órfão é quem já perdeu um pai, é quem já perdeu uma mãe. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ser órfão de pai é péssimo, ser órfão de mãe também é péssimo, e pior ainda é ser órfão de pai e mãe e passar a depender de outros, a ser criado por outro. Mas Deus é o Deus que não desampara, aleluia, e Ele proveu para esta jovem chamada Hadassa, para que ela fosse criada pelo seu primo chamado Mardoqueu. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui nós temos uma história, aos olhos humanos, difícil de dar certo, porque que futuro teria uma menina, aleluia, que havia perdido seu pai, que havia perdido sua mãe, que estava sendo criada por um primo. Talvez aos olhos humanos, se nós parássemos aqui, nós tínhamos uma história quase que impossível de dar certo. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, pelo contexto em que nós vivemos nos dias de hoje. Mas quando Deus ele tem um plano, quando Deus ele tem um projeto, Ele não desampara. Apesar dela ter perdido seus pais, louvado seja o nome do Senhor, Deus proveu a sua criação por meio de Mardoqueu. Louvado seja o nome do Senhor. E esta menina, ela cresce, aleluia, como se não bastasse ser órfã de pai e de mãe, ela cresce em um país estrangeiro. Louvado seja o nome do Senhor. O que
que tornava a situação um pouco ainda mais difícil, porque ela estava distante dos seus familiares, estava distante da sua família, não teve infância ao lado da sua família. Meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Ser órfão não deve ser fácil. Só de imaginar que um dia perderemos alguém, o nosso coração já dói. Quando eu sou órfão de pai, louvado seja o nome do Senhor, e só eu sei a dor que faz, aleluia, quando nós perdemos o nosso pai, louvado seja o nome do Senhor, aleluia,